Nós clamamos por um milagre urgente. Então essa campanha é para quem está precisando de algo da parte de Deus rápido. Você que aguenta esperar, não precisa nem vir, vai uma outra campanha, outra igreja para você fazer. Porque essa é a campanha para quem não dá mais para esperar. Ou Deus faz, ou vai ou racha ou quebra a caixa. É para quem está precisando de uma vitória de Deus para ontem. Para quem está dobrando os joelhos e já está no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, porque já não tem mais como suportar o processo. Quem está precisando de uma vitória urgente, diga amém. Amém. Essa campanha tem a tua cara, não tem por que você não continuar vindo às terças-feiras. Então só pode ter a plena certeza que na tua perseverança, na tua consistência, Deus certamente vai liberar a tua vitória. Diga, eu creio. Eu creio. Mais uma vez, eu creio. Olha para quem está perto de você, diga assim, seja firme, constante e consciente que a tua vitória vem do Senhor. Olha para mim, a campanha vai continuar, mas a minha participação nessa campanha encerra hoje. Você quer fazer maior barulho? Mas eu não te conheço. Não interessa, você veio. Vai ter que fingir que é amiguinho. Voltar de novo. Faz um som aí, só. As notas mais baixas quando dá uma coisa da tristeza. A campanha continua e será só vitória, mas a minha participação encerra hoje. Para, gente, para. Mas em nome de Jesus, estou sentindo aqui, estou sentindo que vão me convidar de novo. O pastor Agir diz assim, mas você nem rolou a escada. Quando ele me conheceu a primeira vez, a vontade dele era que eu não voltasse nunca mais na igreja. Ele só veio eu pregando, eu acho o quê? Que fumou o quê? Um baseado. Não é verdade? Ele pode pôr. Gente, eu fiz um curso casa, a gente tem esse tapetão aqui. Olha para quem está perto de você, diga assim, Deus vai bradar na tua vida hoje. De tanto que os irmãos insistiram para mim trazer, eu trouxe o seminário de batalha espiritual. Esse seminário de batalha espiritual, ele tem sido um dos materiais que tem mais saído, porque praticamente é um curso para que você comece a ver o mundo invisível. Toda religião tem o seu segredo espiritual. Todo segmento religioso, ou seja, tem a sua sabedoria oculta e mistério. Se você for para a maçonaria, se você for para Xexenoê, se você for para o budismo, se você for para o candomblé, para a umbanda, se você for para a magia negra, para a Ica, que é bruxaria, todo segmento religioso tem a sua sabedoria oculta e mistério. E os evangélicos, claro, que também adoram Deus que é Espírito, e nós não poderíamos nos ausentar desse mundo espiritual. A Bíblia diz no livro de Hebreus que pela fé cremos que os mundos foram criados. Escuta, pela fé acreditamos que os mundos foram criados. Se a Bíblia diz que os mundos foram criados, então isso significa que não existe apenas um mundo, existe outro e ele é espiritual. É o mundo invisível que a Bíblia nos relata. Então não adianta você se mover só no mundo físico e não se mover no mundo espiritual, porque Deus te deu um espírito para que você possa se mover em duas dimensões. Mas como é que você vai ter conhecimento do mundo espiritual se não tem ninguém para explicar? Então, tá aqui, são mais de cinco mídias aqui. Eu falo sobre mapeamento profético, unção territorial, demônios territoriais, espíritos familiares, espíritos residenciais, corte de conexão, fechamento de portal, quebra de maldição hereditária que corre por 4 gerações e bastardia 10 gerações, registro da alma, psicomemória, ou seja, cura interior. O negócio é assim, se você é novo convertido, não leva, você vai ver vulto. Não, você que já está um tempo na igreja, já não tem mais nada o que perder, isso aqui é para você, já não tem mais tempo, é isso aqui que você tem mesmo que focar e já dar uma mergulhada. Olha para quem está perto de você e diga assim, se você sentir, dá esse de presente para mim. Amém, igreja? Amém?
Duas pessoas levou o seminário e teve um DVD que deu uma enroscada, deu um defeito. Então, se você levar o seminário e acontecer o mesmo com você, entra em contato comigo. Na internet, só duas coisas que eu respondo, que é a fanpage e o Instagram. O resto, não respondo. Mas eu vou ficar esperando. Vai esperar, vai cozinhar esperando, não vou responder, porque é muita coisa para ficar respondendo. Então é a fanpage, o Instagram, eu dou uma demoro, mas respondo. Olha para quem está perto de você e diga assim: recebe tudo que Deus mandar hoje. Diga: Senhor, pode falar, eu quero te ouvir. Nas outras semanas que eu estive pregando aqui, eu falei sobre Eucana, que tinha casado com duas mulheres, uma por nome de Ana, a outra por nome de Penina, e a dificuldade que Ana tinha de poder gerar uma criança. Então aí você começa a observar que ele havia casado com duas mulheres de Deus. Naquela época, a mulher que não podia gerar, ela era conhecida como desgraçada, amaldiçoada, e certamente tinha feito alguma coisa contra Deus. Expliquei a humilhação que ela passou, expliquei qual foi a dificuldade dela de poder se relacionar naquele casamento, não podendo. Ela se angustiou, ela só chorava, não comia mais, quis ganhar de Deus no grito, e por isso que durante 24 horas ficou sem ter um filho, 24 anos ficou sem poder gerar, até que um dia ela subiu até Siló e ela cultuou ao Senhor de maneira diferente, dizendo para Deus que se ele desse um filho para ela, ela devolveria. Se Deus desse um filho para ela aquela oração chamou a atenção de Deus, e Deus bradou com vitória e deu Samuel para ela, deu para ela Samuel, deu para ela. E assim que Deus deu Samuel para ela, a Bíblia diz que ela levou o menino e entregou ele no altar. Eu disse que ela entregou ele no altar. O que ela mais queria era um filho, sim ou não? Sim. O que ela mais queria era um filho, sim ou não? Sim. E Deus deu para ela depressa aquele filho? Não. Deus deu depressa? Não. Por quê? Porque ela queria um filho. Eu disse que ela queria um filho. Só que Deus queria um profeta. Ela queria um filho para ela, e Deus queria um profeta para ele. Então, antes de você pedir algo para você, pergunta o que é que Deus quer para ele. Porque os nossos sonhos nem sempre são os sonhos de Deus. Os nossos planos nem sempre são os planos de Deus. E você tem que entender isso. Já era para ter entendido quando fez aquela oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade na e no. Então, se você está dizendo nessa oração que é para fazer a vontade dele na e no, então você precisa compreender que até o dia de hoje ele não deu o que você quer, porque ele sabe exatamente o que você precisa. E aí você observa que ela pedia um filho para ela, e Deus queria um profeta para ele. Ela queria um filho para ela, e Deus queria um profeta para ele. Aí eu pergunto para você: aonde Deus vai ganhar em dar aquilo que você quer? Onde o reino de Deus vai ganhar em fazer aquilo que você tanto deseja, em fazer aquilo que você tanto pede? Então a pergunta é: de que forma o que você quer vai beneficiar o reino de Deus? De que forma o que você deseja vai agregar no reino de Deus? Olha para quem está perto de você e diga assim: afina a tua vontade com a vontade de Deus. Como ela queria um filho para ela, e Deus queria um profeta para. Como ela queria um filho para ela, e Deus queria um profeta para. Deus não deu para ninguém. Enquanto ela não alinhar a vontade dela com a minha, enquanto ela não alinhar o desejo dela com o meu, enquanto ela não alinhar o que ela quer com o que eu quero, o milagre não vai acontecer. Então, antes de você querer alguma coisa, pergunta se é o que Deus quer para você. Então, a minha oração é essa: eu não quero nada que Deus não queira para mim. Cheguei na conclusão: eu não quero nada que Deus não queira para mim. Eu não quero nada que Deus não tenha o propósito de me dar. Eu não quero nada que Deus não tenha a vontade de me dar. Olha para quem está perto de você e diga assim: para de querer algo que Deus não tem para você. Ela queria um filho para ela, mas Deus queria um profeta para ele. Já que você quer o garoto para você e eu quero o garoto para mim, ninguém tem. E ela demorou 24 anos. Quantos anos eu disse? 24 anos para entender que a vontade dela tinha que se alinhar com a vontade de Deus. Até quando?
Quanto tempo você vai precisar ficar sofrendo para entender que a tua vontade tem que ser alinhada com a vontade de Deus? Os teus planos e sonhos têm que ser alinhados com os planos e os sonhos de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: alinha isso rápido. Quando ela chegou no altar, ela disse: se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu dou ele para o Senhor. Então ela quer um filho e eu quero um. Eu dou um filho para ela, ela devolve um filho para mim, fechou. Ela alinhou a vontade dela com a vontade de Deus. Agora é fácil você abrir mão do que você quer e do que Deus te deu na terra? Não. Só que você precisa entender que se você quer servir a Deus, você tem que exercitar algo na tua vida chamado renúncia. E o que é renúncia? É quando eu abro mão do que eu quero, é quando eu abro mão do que eu tenho, é quando eu abro mão do que eu desejo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Aí eu pergunto para você: você acha que eu cheguei até aqui sem renunciar a nada? Você acha que eu cheguei onde eu cheguei sem abrir mão de nada? Alguns jovens, depois de uma vigília que eu prego, depois de um congresso que eu prego, alguns jovens perguntam assim para mim: ai, como você conseguiu ter um ministério assim? E aí, como você explica para um garoto de 16, de 17 anos o que você vem renunciando há 18 anos? O que você vem abrindo mão durante muito tempo? Olha para quem está perto de você e diga assim: se você não renunciar, o que você tem, você nunca vai alcançar o que você quer. A hora que ela renunciou o filho dela, o único, eu disse que o único, eu disse que porque é fácil você abrir mão de algo que você já tem um monte também. Ela só tinha um filho e ela renunciou o único filho. Ela só tinha um e ela deu o um. Aqui ó, ela só tinha um e ela deu o. Coisa triste é quando Deus pede a única coisa que você tem. Coisa difícil é quando Deus pede a única coisa que nós temos. E a hora que ela deu o garoto para o Senhor, escuta, a hora que ela deu o garoto para o Senhor, Deus deu mais 5 filhos para ela. Não, você não entendeu. Deus deu mais 5 filhos para ela. Sabe o que você precisa entender? Que você está barrando o muito que Deus tem para você, porque está segurando o pouco. Enquanto você não abrir mão do pouco, jamais você vai alcançar o muito. Olha para quem está perto de você e diga assim: para de querer o máximo pelo mínimo. Se você quer o máximo de Deus, está na hora de você fazer o máximo, que é o que? Abrir mão de tudo que você tem, que é o seu Samuel. Hoje Deus manda eu dizer: eu vim aqui pedir o teu Samuel. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus quer teu Samuel. E quando eu digo que Deus quer o teu Samuel, eu estou dizendo: Deus quer aquilo que é importante, aquilo que você ama, aquilo que você almeja. Deus quer o teu Samuel. Quem está compreendendo, diga amém. Amém. A hora que ela levou Samuel e entregou na igreja, a Bíblia relata que Deus começou a tratar a vida dele. Deus começou a tratar a vida daquele garoto. Deus começou. E quem criou ele foi Eli. Eu disse que quem criou ele foi Eli. E Eli já tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E agora ele teve que criar mais um, que era um garoto por nome de Samuel. Aí você viu o versículo: e o jovem Samuel servia ao Senhor. Não, pera um pouco. Vamos lá, classe, força. Vamos lá. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Quem ele servia? Senhor. Quem ele servia? Senhor. Ele servia ao Senhor. Mas só que ele servia ao Senhor perante Eli. Então ele servia ao Senhor, mas não servia sozinho. Ele servia perante alguém. E ele servia perante Eli. Sabe qual é o problema dentro das igrejas? Está todo mundo querendo servir ao Senhor sozinho, sem conselho, sem orientação, sem acompanhamento. É aquele negócio, cada um por si, Deus por todos, sabe-se quem puder. Não tem como servir ao Senhor sozinho. Ninguém é grande sozinho. Ninguém vence sozinho. Vencer sozinho não é vencer. E se você não tiver uma vitória para compartilhar com alguém, você não tem nada.
Ele servia ao Senhor, mas perante. Aí. Aí eu pergunto para você está servindo ao Senhor perante quem? Quem é que te aconselha? Quem é que te discipula? Quem é que te orienta? Quem é que ora com você, jejua por você? Quem é que consagra pela tua família? Quando o teu casamento está em crise, quem é que senta com você, o teu esposo? Quando o teu filho não tem coragem de dormir com a luz apagada, quem é que vai lá ministrar o teu filho? A minha pergunta é, você está servindo ao Senhor perante alguém, ou você está tentando servir ao Senhor sozinho? Olha para quem está perto de você e diga assim, é só na união que Deus ordena a bênção. Quem não senta para aprender, não presta para ensinar. E a Bíblia relata que Samuel servia ao Senhor perante ele servia a Eli, ele ajudava Eli, ele era discipulado por Eli, ele era acompanhado por Eli, ele era aconselhado por Eli. Ou seja, ele servia alguém, ele servia ao Senhor perante alguém, ele servia ao Senhor perante alguém. E esse alguém em lugar nenhum. Hoje o Senhor manda eu te dizer, enquanto você não decidir servir a mim perante alguém, não tem como eu desatar o teu ministério e não tem como eu te ativar na tua esfera de atuação profética. Então você precisa observar que Samuel servia o Senhor perante Eli, ele servia o Senhor perante. Você precisa de alguém que te oriente. Você precisa de alguém que te sirva a Santa Ceia, que te batize, que sente, que te aconselhe, que te discipule. Você precisa disso. E a Bíblia relata que Samuel tinha Eli. Samuel tinha? Quem aconselhava Samuel? Quem orientava Samuel? Quem ensinava Samuel? Quem discipulava Samuel? Ele era perfeito? Ele era perfeito? A Bíblia diz que ele era picareta, roubava a igreja e concordava com todas as palhaçadas que os filhos dele faziam. Ele tinha 2. Sabe aqueles bezerros que os irmãos davam para queimar o Senhor? Ele dizia que queimava, ele roubava aquela oferta e fazia churrasco na laje de final de semana. Era um sacerdote sem vergonha. Eu disse que era um sacerdote sem vergonha. Mas Samuel servia ao Senhor perante ele, sim ou não? Sim. Perante ele, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que Samuel afrontou Eli? Discutiu com Eli? Não. Deu direta para Eli no Face? Não. A Bíblia diz que ele continuou servindo ao Senhor perante Eli. Por quê? Porque quem trata o homem é Deus e não você. O único que tem o poder de mexer no sacerdote, num líder espiritual, é Deus e não você. E a Bíblia relata que ele continuou servindo ao Senhor. Ele continuou servindo ao Senhor. Ele continuou servindo ao Senhor. Só que a chamada de Samuel era tão grande. Escuta, a chamada de Samuel era tão grande que Deus não queria levantar ele só como profeta. Eu disse que Deus não queria levantar ele só como profeta. Samuel foi o único que Deus levantou que exercia 3 ministérios. Samuel foi um dos poucos que Deus levantou que exercia 3 ministérios. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Eu disse que ele era profeta, sacerdote e juiz. Eu disse profeta, sacerdote e juiz. Vamos de novo, classe, ajuda o tio. Profeta, sacerdote e juiz. Agora um camarada que estava sendo levantado por Deus para ser profeta, sacerdote e juiz. Alguém ia barrar? Alguém ia barrar? Então se você tem uma chamada de Deus, não espere que alguém venha te apagar. Não espere que alguém venha te diminuir. Não espere que alguém venha acabar com o teu ministério e a tua chamada. Porque maior é aquele que está com você. Maior é aquele que está com você. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo, diz o Senhor. Diga comigo, eu sei quem me chamou. E ele continuou servindo ao Senhor perante ele. Eu disse que ele continuou servindo ao Senhor perante ele. Naquela época a palavra do Senhor era de muita valia. E naqueles dias não havia visão manifesta. Traduzindo, naquela época a palavra tinha poder, tinha valia, porque não tinha muitas manifestações. Naquela época o povo valorizava a palavra porque não tinha muitas manifestações. Não tinha muitas manifestações. Depois que na igreja começou a acontecer, o povo deixou de valorizar
Depois que na igreja começou a aparecer um monte de... O povo começou a desdenhar a... Então se eu perguntar, vocês preferem que eu pregue a palavra ou comece a entregar a revelação? A maioria vai querer revelação. Porque depois que começou a surgir as manifestações, a palavra do Senhor perdeu valor. O povo veio na igreja por causa de revelação, por causa de profecia, para ver paralítico andar, para cego ver, cego enxergar, mudo falar. E eu digo para você, cura não salva. Profecia e revelação não salva. Somos salvos pelo poder da palavra. Então, entre entregar uma profecia para mim e um versículo bíblico, me dá um versículo bíblico, eu não quero a profecia. Porque a Bíblia diz que enquanto você profetiza, metade é você e metade é Deus. Mas quando você me entrega um versículo bíblico, ali todinho é Deus. Então, se você quer entregar uma revelação para mim e tem um versículo bíblico, por favor, engula a revelação. Eu quero o versículo bíblico. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, se você estiver desconcertado, nem com você ele tem compromisso. Olha para quem está perto de você e diga assim: volte a valorizar a palavra. Por isso que quando eu vou para a igreja, eu fico focado porque se não tiver cura, se não tiver revelação, se não tiver profecia, desculpa, querido, a minha parte eu já peguei Naquela época não tinha manifestação e a palavra do Senhor tinha valor. Não tinha manifestação e a palavra do Senhor tinha valor. A palavra do Senhor tinha valor. A palavra do Senhor tinha valor. Agora hoje é 10 minutos de pregação e o resto é paralítico andando, é o coxo, é o iPad. Ei! Eu não sou contra levantar paralítico. Eu não sou. Agora o camarada prega 15 minutos e o resto é manto, fly, burg, dorg, vorg, nérgia. Aí você não gosta dos mantos? Gosta. E eu rodo até feder o sovaco, até espumar. Eu gosto do mistério. Se você ver meus vídeos no YouTube, eu estou rodando, você olha para minha casa e você sente até medo. Mas o negócio é o seguinte: eu não troco nenhuma manifestação do Espírito na igreja pela... Eu estou firmado na palavra. Eu estou salvo pela palavra. Eu vivo milagres pela palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Diga assim comigo: Senhor, que não haja manifestação, mas não tire de mim a tua palavra. Glória a Deus. Naquela época não tinha manifestações e a palavra era de muita valia. A palavra era de muita valia. Tinha o tabernáculo naquela época. Tabernáculo 3 partes: átrio, santo e santíssimo. No átrio tinha a bacia de Kior, que era para lavar a mão e os pés, era feito com bronze, o espelho das mulheres que renunciaram à vaidade para ajudar no auxílio da casa do Senhor. No lugar santo tinha a menorá, que eram 7 braços acesos com azeite através do pavio, que era a palha enrolada no algodão. E a menorá, que é o candelabro, tinha que ser aceso diversas vezes, porque tinha que ser mantido pelo sacerdote. Tinha a mesa da preposição, onde tinha 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, e os pães também tinham que ser trocados de tempo em tempo. E tinha o altar de incenso, onde o incenso tinha que ser queimado, e não era um incenso não era um incenso em pedaço, que nem era oferecido para Baal, era um incenso apiloado, porque Deus só queria o incenso apiloado. Aí tinha a cortina de 4 camadas da cor azul, que dividia o santo do santíssimo. No santíssimo tinha a arca da aliança, que era uma caixa de madeira de cetim, com 1,70 m de comprimento, 70 de largura, 70 de altura, batida com ouro de Ofir por dentro e por fora, que era o melhor ouro africano na época. E tinha a tampa da propiciação, feita com 250 incensados dos 250 sacerdotes que se levantaram contra Arão e Moisés, em Números capítulo 16. Dentro tinha a tábua dos 10 mandamentos, mostrando que Deus é um Deus de palavra, é um Deus de lei, é um Deus de regra, e aqui não é a casa da mãe Joana. Tinha a vara de Arão que floresceu, mostrando que quando Deus levanta o homem não abate, e tinha o pote de maná, demonstrando que Deus é Deus de providência. A arca da aliança simbolizava a presença, a glória e a justiça de Deus. Lá no Santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e agora no Santo entrava o sacerdote de tempos em tempos para suprir a necessidade. Ele morava dentro do tabernáculo, ali perto. Por quê? Porque ele tinha que cuidar da casa de Deus, da casa de Deus. A Bíblia diz que naqueles dias ele já estava perdendo a visão. Eu disse que ele já estava perdendo a visão, e construiu um quarto próximo do dele para Samuel. Por quê? No caso de ele precisar de madrugada ir ao banheiro ou tomar um copo de... Samuel estava ali para auxiliar. E naquela madrugada, eu disse naquela madrugada, antes que a lâmpada se apagasse,
A Bíblia diz que naquela madrugada, antes que a lâmpada se apagasse. Quando a lâmpada apagava? Quando amanhecia. Shhh. A lâmpada apagava quando amanhecia. Eu disse quando amanhecia. Então, antes da lâmpada se apagar, Deus chamou Samuel. Eu disse que Deus chamou Samuel. Samuel. Quem é? Sou eu, senhor. O senhor me chamou? Não, Samuel. Susto. Tá dormindo. É tarde, rapaz. Um monte de coisa para fazer amanhã. Vai dormir. Ai, desculpa. Samuel. Quem é? Sou eu, senhor. O senhor me chamou agora? Samuel, que isso? Já disse que não. Aconteceu alguma coisa, filho? Vai deitar. Chamei não, tem muito trabalho para fazer. Ah, desculpa. Samuel. É você de novo, né, Samuel? É eu mesmo. Me chamou agora, né? Ele entendeu que quem estava chamando Samuel era o Senhor. Era o Senhor. Entra aqui dentro, filho. É a porta. Senta aí. Da próxima vez que você ouvir alguém te chamar, respira, fica calmo. Não venha para o meu quarto. Acalma o teu coração e diga dessa maneira: fala, Senhor, teu servo ouve. Fala, Senhor, teu servo. Obrigado, valeu. Fala, Senhor, servo, vocês ouvem? Fala, Senhor, teu servo ouve. Seu servo ouve, que não é surdo, então, já que não é surdo, seu servo fez o quê? Já ouviu? O servo falou, o Senhor ouve. Não. Servo fala, o Senhor ouve. Não, o servo não fala, o servo ouve. Fala, quem que fala mesmo, gente? O Senhor. Manda embora. Aqui, ó, fala, Senhor, o teu servo ouve, fala, Senhor, 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 teu servo ouve. Fala, Senhor, teu servo ouve, de repente vem a voz do Senhor. Difícil vocês aí para ajudar o pregador, né, gente? Vamos lá, mais força, mais estrondo. Fala, Senhor, teu servo ouve. Até que enfim, hein, Samuel? Você quer ficar a madrugada toda batendo Samuel, eu preciso compartilhar algo com você. Diga, Senhor, o teu líder está em pecado. Ele não presta. Está desviando todo o recurso do tabernáculo e ainda está sendo conivente e omisso em relação às palhaçadas que os filhos dele estão fazendo. Então eu quero te avisar que eu vou arregaçar tudo e vou matar os três. Quem consegue dormir desse jeito depois? Só com Rivotril, Lexotan, Lercanal. No outro dia, pela manhã, ele vai cuidar do tabernáculo. Eu vejo ele chegando no átrio e ele sai. Ele chega mais próximo dele e ele sai. Chega uma hora que ele diz: Samuel, vamos lá, para com isso. Foi Deus que falou com você essa madrugada, né? Então, eu não queria falar sobre isso, uma coisa assim meia particular. Tá particular nada, eu sou teu líder. O que ele falou com você? Não, uma coisinha, coisa assim,
Nossa, como falou. Nossa, a coisa assim, nossa, coisa assim, detalhe, sabe, coisinha, coisa. Para, Samuel! Fala, ou você fala o que Deus falou com você, ou o que Ele vai fazer comigo, vai fazer com você. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu conto. Deus falou isso. Deus falou isso. Ele levanta a cabeça e diz assim, ó, então, Ele que faça o melhor. Eu não vejo humildade, eu não vejo simplicidade, eu só vejo arrogância na fala dele. Então que Deus faça o que Ele quiser. Se ele tivesse se humilhado, se consertado, consagrado e colocado que nem Ezequias a cara na parede, talvez Deus provocava esperança, mas não, foi orgulhoso, não quis igual. Que Deus faça o melhor. A Bíblia diz que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E os filhos dele, quando foi guerrear contra Gaze, Ecrom, Asquelon, e Gate e Asdod, os dois também foram assassinados. Ou seja, a palavra do Senhor se cumpriu. A palavra do Senhor se cumpriu. E Deus levanta Samuel com poder e glória para se mover em 3 ministérios. Diga assim comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Então você começa a observar que antes da lâmpada se apagar, Deus chama quem? Deus chama quem? Samuel. Deus chama quem? Samuel. E a hora que Deus chama Samuel, ele corre para o quarto de Eli, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Por que ele correu no quarto de Eli, se quem estava chamando ele era? Deus. Se quem estava chamando ele era? Deus. Só que ele ainda nunca tinha ouvido a voz de Deus. E se não tivesse alguém para ensinar ele que quem estava falando com ele era Deus, ele ia passar a vida toda batendo na porta do quarto de homens. Ele ia passar a vida toda batendo na porta de homens, se ele não fosse ensinado a ter um relacionamento com Deus. Deus é Deus de relacionamento. Diga comigo, Deus é Deus de relacionamento. E aqui ó, se não houver uma pessoa para ensinar você a manter um relacionamento com Deus, você vai passar a tua vida toda batendo na porta de homens. Enquanto eu e você não estabelecermos um relacionamento com Deus, vamos passar a nossa vida batendo na porta de homens. E é isso que o Senhor quer botar um fim na tua vida hoje. Aleluia. O teu tempo de bater na porta de homens acaba hoje, porque Deus vai firmar um relacionamento com você essa noite. Deus vai estabelecer uma aliança com você essa noite. Deus vai iniciar uma intimidade com você essa noite, e o nome dele será glorificado através da minha e da tua vida. Então pode abrir a tua boca e adorar, porque grandes coisas vão começar a acontecer. Se diz o Senhor, diga comigo, eu creio. Mais uma vez, eu creio. Então você observa que Deus chama Samuel, sim ou não? Sim. Deus chamando Samuel, ele se levanta e vai no quarto de Eli. Deus chamando Samuel, ele se levanta e vai no quarto de Eli. Ele se levanta novamente e vai no quarto de Eli. Deus chama ele por 4 vezes. Só na quarta ele entende que 4 vezes Deus chama. 4 vezes Deus chama. E ele só entendeu que era Deus que estava chamando Sabe quando você vê Deus chamando a pessoa, várias vezes a pessoa não dá ouvido, sim ou não? Sim. Às vezes a gente até pensa que aquela pessoa nem é chamada por Deus, né? Porque ela não vem. Ela não. Mas eu cheguei numa conclusão: Deus não erra na chamada. Eu disse que Deus não erra na chamada. Não, você não entendeu? Deus não erra na chamada. Se Deus te chamou, é porque Ele viu em você potencial e capacidade para se mover no ministério. Deus chamou ele para se mover em quantos ministérios? Quantos ministérios? E para que ele se movesse em 3 ministérios, Deus chamou ele por quantas vezes? Se ele chamou, quem ele vai capacitar sou eu. Não deixa que Deus chamou, você não quis, ele levantou outro. Não, o Senhor manda eu te dizer: eu chamei você, eu vou honrar você, eu vou exaltar você, e eu vou usar você. Não tem nada de colocar outro no teu lugar. É com você o mistério, é com você a vocação, é com você a chamada, é com você o ministério. Então para de empurrar para outro aquilo que Deus tem com você.
Ele não erra a chamada. Ele não erra a chamada. Ele não erra a chamada. E com você, Ele vai até o fim, diz o Espírito Santo. Que Deus vai colocar na mão de outro o que Ele tem com você. Olha para quem está perto de você e diga assim: não passe a bola. Ele não erra na chamada. O negócio de Deus é com você. 3 vezes batendo na porta de homens. 3 vezes batendo na porta de homem. De homem. Eu disse de homem. Há quanto tempo você está batendo na porta de homem? Se quem quer mudar a tua história dessa casa, não vou ter rabo preso com ninguém. Isso eu admiro em Eli. Ele estava fazendo coisa errada? Estava. E se Deus quiser contar para Samuel, conta para quem quiser. Sabe por quê? Se tem uma coisa que eu não vou ficar é na palma da mão dos outros. Se for para você ficar na palma da mão de alguém, que seja na palma da mão de Deus. Ah, mas ela falou que vai contar isso da minha vida. Conta, desgraçada, filha do capeta, Exu do demônio. Vai lá, linguadora do inferno. Eu estou desse jeito agora. Quer contar? Conta, negão. Quer contar? Conta, Exu do demônio. Agora, até quando você vai aceitar as pessoas te ameaçando? E ser controlado na palma da minha mão. Eu domino a tua história. Eu controlo a tua casa. Eu estou dominando a tua família. E o teu tempo de bradar vitória começa hoje. Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje, diz o Senhor. Amém. Eu me Diga assim comigo: eu sei em quem eu tenho crido. Ele se levantará sobre a terra. Então ele ensinou Samuel, para ouvir a voz de Deus é assim, 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 assim. Diga assim comigo: Senhor. Descobriu que o dele estava. E a hora que ele descobriu que ele estava desconcertado, ele pediu a carta para ir para outra igreja. Ele foi para a Assembleia Quadrangular, Batista, Presbiteriana. Ele ficou ali. Por que ele ficou ali? Porque ele acreditou que quem ia acertar a casa era Deus. Desculpa, mas eu não fui chamado para ficar de pulando de igreja em igreja. Ah, mas o meu líder está desconcertado. De duas uma. Ou você sai, se for para ficar falando mal, ou você fica de joelhos dobrados até Deus consertar a casa. Ah, mas eu vou falar com ele. Vai falar coisa nenhuma. Quem trata com o pastor é Deus, não é ovelha. Então é Deus que vai tratar. É Deus. Ah, mas eu estou vendo um monte de coisa errada. É Deus te chamando para orar ou para jejuar por ele. Se você não é capaz, então vaza. Ah, mas se eu sair da igreja, todo mundo vai falar que eu não presto. Pois eu cheguei numa conclusão. Nem sempre quem não presta é quem sai. Às vezes quem não presta é quem fica. Às vezes quem sai presta mais do que quem ficou. Mas a pergunta é: quem é que você está servindo? Para quem você está fazendo o ministério? E quem é que te chamou? Porque se você acredita naquele que te chamou, se você está fazendo para o Senhor, se prepara, porque Ele vai quebrar o pescoço. Olha para quem está perto de você e diga assim: Deus vai acertar a casa dele. Parece uma palavra dura que eu estou trazendo essa noite, mas eu não posso deter aquilo que Deus está colocando na minha boca. Deus vai acertar a casa dele na zona norte de São Paulo, na zona oeste de São Paulo, na zona leste de São Paulo, na zona sul de São Paulo. Eu vou acertar a minha casa. Mesmo Samuel sabendo de tudo, ele aguentou firme. Ele aguentou firme. Eu disse que ele aguentou. Ele aguentou. E Deus acertou tudo, sim ou não? Sim ou não? Olha para quem está perto de você e diga assim: espera no Senhor. Ele vai acertar todas as coisas. Glória a Deus. Deus chamou Samuel 1, 2, 3, 4, porque Deus não erra na chamada. Eu disse que Deus não erra na chamada. Antes da lâmpada se apagar, Deus chamou Samuel, sim ou não? Sim.
E quando eu disse que antes da lâmpada se apagar, Deus chamou, a lâmpada só se apagava quando? A lâmpada só se apagava quando? Eu encerro a mensagem dessa noite dizendo: antes da lâmpada se apagar, Deus vai dar um sinal para você na terra. Aleluia! Pessoas que ainda não entenderam, antes da lâmpada se apagar, Deus vai te dar um sonho, Deus vai te dar uma visão, o telefone vai tocar, na madrugada Deus vai te acordar, a voz de Deus você vai ouvir. O Senhor manda eu te dizer, será que você está compreendendo? Antes da lâmpada se apagar, ou seja, antes de amanhecer, antes da manhã de quarta-feira, antes da manhã de quarta-feira, antes da manhã de quarta-feira, antes da manhã do dia 14, eu vou liberar, eu vou destravar, eu vou desatar, eu vou soltar a tua vitória, porque o tempo da virada na tua casa e na tua vida chegou. Se diz do Senhor. Olha para quem está do teu lado e diga assim: antes do amanhecer, antes da manhã de quarta, Deus vai te chamar. Deus te dará um sinal como prova que Ele não erra na chamada. Você é escolhido e o escolhido não tem escolha. Só quem crê aplaude ao Senhor. Deus, em poucas horas, vai mostrar que foi Ele que te chamou, e que Ele não vai dividir você com o mundo, e que não tem nada nesse mundo que vai conseguir atrapalhar a obra que Ele tem na tua vida, e que Ele não sentiu vontade nenhuma de fazer na vida do teu pai, nem na vida de primos, irmãos, tios. Você não é apenas escolhido, para Deus você é especial. Talvez seja por isso que muita coisa está amarrada, muita coisa para você ainda não foi liberada, porque você ainda não está do jeito que Deus quer, mas Deus vai alinhar tudo isso, porque se tem uma coisa que Deus não faz, é desistir de quem Ele escolhe. E o que você está passando hoje vai servir de testemunho amanhã, porque você não está entendendo agora, e não dá para entender Deus, porque Deus é mistério, e o significado da palavra mistério é algo escondido. Então Deus não quer que você entenda mesmo, Deus só quer que você adore, porque Ele complica, mas depois Ele explica porque Ele complicou. O Senhor manda eu dizer para você que não é para você desistir dos teus sonhos. E eu estou falando dos mais doidos, dos mais loucos, aqueles sonhos que permitem com que algumas pessoas riam de você, zombem de você, pois são esses sonhos que Deus vai realizar. É sua namorada que está aí do teu lado? Tem gente que não está concordando com o namoro de vocês. E o namoro de vocês tem tudo para dar errado, se vocês não colocarem esse namoro diante do Senhor. Você é uma moça de Deus, e você precisa se posicionar e assumir a tua postura como uma moça de Deus, a fim de que você não carregue dentro de você algumas frustrações que a tua mãe carrega, a fim de que você não faça desse namoro um motivo para se revoltar e um motivo para assumir, porque você não precisa disso. Que esse namoro seja consagrado em Deus para dar certo, porque senão Deus vai tirar ele da tua vida e vai tirar você da vida dele, porque esse moço está proibido de brincar com os seus sentimentos e você está proibido de brincar com os sentimentos dele. E o relacionamento, se for para continuar do jeito que está, certo não tem como dar.
Então assim, ó, é os dois diante de Deus, procurando adorar não só em espírito, mas em verdade, para que a vontade, o reino do Senhor seja estabelecido, a fim de que Ele tenha lugar mais alto do coração de vocês. Saiba que o meu Deus está resolvendo uma parada lá dentro da tua casa, no meio da tua família, que está te machucando demais, a ponto de você sentir vontade de arrumar todas as suas coisas e sumir. Deus, através de você, vai mudar toda a história e te fará compreender que na presença dEle, Ele só quer te ver cantar. A igreja aplaude o Senhor.